sobrevivência para uma empresa e principalmente para que o afeto existente numa família persista quando desaparece algum dos cônjuges. Esse talvez seja um grande desafio que a gente poderia ajudar as pessoas. Olha só que coisa interessante, Cláudio. Aqui nós estamos no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul as pessoas tomam chimarrão. Tomando chimarrão, as pessoas se reúnem às vezes todos os dias. E a família é reunida. Piscina linda, chimarrão, final de semana churrasco. O problema é que mais cedo ou mais tarde, uma das pessoas vem a falecer. No momento que isso acontece, um grande problema se instala naquela família. Qual é o problema? Os problemas financeiros. Começam a aparecer ganâncias que antes não apareciam. Começam a aparecer problemas que antes nem se imaginava que aquela família tivesse. Aqueles relacionamentos perfeitos, eles começam a ficar diferenciados. Por quê? Interesses econômicos, dinheiro, bens materiais começam a tomar um vulto, uma importância tal que nós não imaginávamos que isso existia antes. Os empresários, normalmente, quando estão em crescimento, eles adquirem bens, porque eles têm uma necessidade de futuramente eu ter um rendimento que a Previdência Social não me resolve. Então, quando eu consigo alguns bens e que vão me resolver meu problema no futuro, mas não me garante de que eu não possa ter problemas, por exemplo, empresariais, ou que eu venha um dia a passar dessa dimensão para outra dimensão, mas se a minha empresa vai mal, não por incompetência, porque já provei que eu como empresário sou competente, que eu tive sucesso, mas situações amplas, do tipo assim, questões legais, questões ambientais, legislação ambiental, a legislação trabalhista, ela pode nos prejudicar tanto que a minha empresa se torna inviável, ou o mercado se modificou tanto que a minha empresa deixa de existir. Inovação tecnológica, por exemplo? Por exemplo, uma inovação tecnológica, né? Então, com isso, o que acontece? A minha empresa vai mal. E no momento que a minha empresa vai mal, se eu não tiver feito uma holding, por exemplo, que dá um rearranjo patrimonial em toda essa situação familiar empresarial, o que ela vai fazer? Todos os meus bens podem se perder junto com a minha empresa. Então todos os meus sonhos, os sonhos da minha família, o patrimônio conseguido com muito trabalho durante 40, 50 anos, ele se perde em questão de rapidamente, ele se perde. É interessante, e aí como é importante a gente poder trabalhar juntos. Eu me lembro a primeira vez que nós fomos trabalhar naquele projeto lá, até uma questão de segredo de trabalho, mas foi num lugar bem longe daqui. A gente quando vai para Rondônia parece tão perto, mas é longe daqui do Rio Grande do Sul. Mas lembra aquele problema que a gente vivenciou? O grande problema entre os próprios, digamos, herdeiros, era que todo mundo queria ficar com a casa do patriarca. Ficar com a casa do patriarca tinha um valor afetivo muito maior do que o valor pecuniário. E lembra quando a gente conseguiu que todos eles abdicassem do valor da casa para transformá-la num museu? E esse museu foi entregue de graça ao governo? Isso resolveu um problema afetivo. Então, o que nós fazemos na nossa organização Percebe? Nós temos aqui ao meu lado uma pessoa que é um contador, que é um empresário e que entende de advocacia o suficiente para montar todo esse arcabouço jurídico. Nós temos pessoas de planejamento estratégico que desenvolvem o planejamento estratégico disso. E existem coaches para resolver e encaminhar os temas de caráter afetivo. Como eu posso pensar e tomar atitudes práticas que de certa forma eu já vou falar de entrar numa nova dimensão. Aceitar isto, ainda mais quando a gente vive como se fosse eterno, é difícil. Nós não devemos deixar problemas quando nós formos para essa nova dimensão. Nós temos que deixar saudade. Exato. E para que nós possamos deixar saudade, nós temos que ter os nossos problemas aqui presentes, resolvidos. Quando? Enquanto nós estamos vivendo o mundo empresarial.
Depois é muito tarde, não se consegue resolver isso mais. Então, tem momento certo para fazer isso. Qual é o momento certo? É quando nós estamos em consultoria, quando nós temos condições de perceber, quando nós temos uma consultoria, temos expertises, temos pessoas que nos ajudam em toda essa área da gestão, que ela se torna mais tranquila e que eu também possa ser feliz porque eu sei que meu futuro vai ser tranquilo. Eu não vou ter problemas em inventário, eu não vou ter problemas familiares quando eu ou a minha esposa deixarmos, ou algum dos meus filhos deixar, por exemplo, que não deveria ser a ordem natural, mas pode acontecer. Então assim, isso tudo vai ficar resolvido se a pessoa for uma cliente da Percebe Clínica Empresarial. E isso realmente é segurança. Não é o montante que você tem, porque não precisa ter ser arquimilionário para você montar uma holding. Você pode ter alguns bens, você pode ser uma pessoa que já tem alcançado um determinado patrimônio, e é neste momento que você precisa pensar em organizá-lo. Muita gente pensa que uma holding é só para alguém arquimilionário, ou qualquer pessoa que tem alguns bens pode fazê-lo? Não, normalmente assim, se você tiver o segundo bem, além da sua residência normalmente, se você ter um segundo bem, você já deveria ter uma holding. Esse